Continuando aqui, né? Vamos lá, vamos aprender o alfabeto. Letra A, como é que faz? Você vai fechar aqui sua mão. Aqui, vejam. Vou colocar aqui mais pra frente. Fica aqui dessa forma. Lembrando que vai ser sempre... Você sempre vai fazer com a palma da tua mão pra frente, tá? Não é assim. É com a palma da tua mão pra frente, certo? A, você vai fazer aqui desta forma. B, tu pega a sua mão aqui espalmada, vai dobrar aqui o dedo pra frente aqui, ó, pra dentro. B. C. Aqui eu tô fazendo aqui porque às vezes o desenho fica meio complicado, né? Fica meio... C, né? Você pega aqui a mão, aí você fecha aqui. D, ó, vamos lá. Tu vai pegar a mão, vai fechar e vai deixar o dedo indicador. É o indicador que vai subir, certo? Você pode fechar a mão toda assim, ó, como se fosse um O. E aí você levanta o indicador, certo? D. E. Olha, não fecha assim não. Você vai... Coloca aqui os dedinhos. E... Ah, uma coisa, antes de começar, podem até, se vocês tiverem dificuldade, podem fazer um exercíciozinho, um alongamento, para não ficar, né? Vocês não têm costume, para não ficar com dificuldade. F, você vai pegar aqui a mão, vai baixar o indicador, vai colocar o polegar aqui por fora. Não sei se está dando para ver. F. G. Olha. Vai baixar aqui, vai deixar um indicador. Esse aqui, ó, do ladinho, polegar aqui do lado, vai, esse aqui é o G. H, você vai fazer assim, ó, não é o Vzinho assim, você vai colocar o polegar aqui dentro, ó, aqui no meio, e aí você vai, no H você vai dar uma voltinha assim, você gira um pouquinho assim, começa aqui na frente e dá uma voltinha assim, H, e você vai fechar aqui a mão, vai deixar aqui o dedo mindinho. J, vai ser a mesma configuração de mão. A configuração de mão é o jeito que a sua mão vai ficar, certo? Mesma configuração de mão do I, só que você vai como se fosse desenhando um J no ar, só que você desenha com esse dedo aqui midinho, certo? J. É fazendo um J no ar. Você imagina aqui um J e aí você faz o J, certo? K é a mesma configuração de mão, o mesmo jeito que você faz o H, que é assim, ó. Coloca o polegar aqui no meio, ó, e dá uma voltinha, né, o H. O K você vai fazer dessa mesma forma, só que você dá uma subidinha assim. Você dá uma subidinha, o K, você sobe um pouquinho. Dá uma levantadinha assim. L, fácil, né? Você faz um L mesmo. Aqui. M, as três perninhas do M. É junto, tá? Não é assim, não. É junto. O meu não fica muito bonito, não, né? Você pode fazer assim, com a mão toda, e pode só fazer assim.
N, que vai ser 2 dedinhos, porque tem 2 perninhas, né? Você pode fazer assim, pode fazer assim. N, O, aí você só pega a mão aqui e fecha aqui, ó, faz uma bolinha. O, P. Você vai pegar aquela mesma configuração de mão, ou seja, aquele mesmo jeito que você fez o H, que você fez o K, aí você vai fazer da mesma forma, só que você vai colocar assim, o P. Ele vai ser assim, não vai ser pra cima. Ele vai ser assim, meio que de lado, P. Certo? P. Ah, mas você falou que era tudo pra a palma da mão pra cá? Não tá assim. Não tá assim. É de lado. Certo? Não é assim. Só não vai ser assim pra frente, mas vai ser assim de lado, certo? Que, ó, lembra do G? Né? O G é dessa forma. Você só baixa assim. É o que? R, você faz um Vzinho assim, aí você cruza aqui os dedos. R. S, não confundam com o E. O E é assim. O S você vai fechar e vai colocar o polegar aqui por cima. S. Fechado. T. O E, olha lá, é parecido com o F. O F você faz assim, ó. Baixa o indicador e coloca o polegar aqui por fora. O T você vai colocar o polegar por dentro. Ah, meu Deus, vai confundir tudo. Tenta lembrar assim, ó. F, você coloca o polegar por fora. Fora, F, fora. E o polegar por dentro é o T. Por dentro aqui. Certo? U vai ser assim, é junto, tá? Os dedinhos são juntos. Aqui pra frente. Os 2 dedinhos. V, aí o V é separado que é o V mesmo, normal. W vai ser os 3, aqui as 3 perninhas, né, do W. X, o X tem umas 3 formas de fazer o X. Você vai fazer essa configuração, não, esse jeitinho aqui, ó. Não sei se está dando pra ver. Você pega aqui, ó. Você fecha assim um pouco. E aí você pode fazer. Assim, ó. E puxa aqui para trás, assim pra você. Você pode fazer assim, é do mesmo jeito, não tô mudando a mão, tá? E aí você puxa pra cá. E você pode fazer assim, na diagonal. Assim é X, assim é X, assim é X, certo? X. Y vai ser essa configuração de mão aqui, ó. E aí você só dá uma subidinha aqui, dá uma levantadinha assim, ó. Y. Z. O Z você vai fechar sua mão aqui, o indicador aqui, né, pra fora, pra cima. E aí você vai imaginar um Z, você vai desenhar um Z no ar, né? Você vai aqui o Z maiúsculo no ar. Você faz Z. Ai, ai. Deixa eu ver aqui. Deixei aqui algumas da trilogia. Eu vou só passar aqui de novo, bem rapidinho.
Tentem acompanhar, tá bom? A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, só o que é pra cá, né? R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Prontinho. Vamos lá, eu deixei aqui algumas palavras, a datilologia de algumas palavras. Tentem adivinhar quais são, eu não vou dizer. Vou passar aqui para a próxima coisa. Vamos lá para os números. Qualquer coisa vocês dão pausa lá e tentam adivinhar as palavras. Os números, temos os números cardinais, que vai ser assim, normal. Vamos lá. 0, você faz a bolinha aqui, 0. 1, 2, 3, 4, 5 você faz como se fosse o V e aí você dobra assim um pouco, como se fosse fazer assim as aspas, só que aí você deixa parado. Não sei se está dando para ver. 5. O 6 você pega a tua mão aqui, né, aí você vai fechar aqui, na dobrinha aqui do dedo. Não sei se está dando para ver. 6, 7, você vai pegar aqui, colocar o polegar aqui, 7, coloca o meu de lado aqui, 7, 8, é igual ao S, 8, algumas pessoas dão uma giradinha, mas pode fazer assim também. 9, você pega assim, a sua mão aqui, assim, e você fecha. É o contrário, o 6 é assim, ao 9 você só vira aqui a mão, 9, 9. O 6 é assim, 9. Números. E aí nós temos os números, quando for quantidade, muda um pouquinho, certo? Mas no dia a dia a gente acaba, a gente não se prende muito a isso não, mas, né, nas regras, nós temos aí 0, e aí para quantidade, você vai fazer diferente, né? Você vai fazer assim, vai fazer assim, no caso, 1, 2, 3, 4, vai ser 1, 2, 3, 4,
O 5 é do mesmo jeito, o 6 é do mesmo jeito, o 7, o 8 e o 9 e assim vai, tá? Só aqui, esses primeiros aqui que vai mudar um pouco. Os ordinais também vão ser do mesmo jeito, assim, o que vai mudar é a questão do movimento. Por exemplo, primeiro você vai fazer um movimento assim. Até o 4 você faz um movimento na vertical, né? Na vertical você faz primeiro, aí você faz segundo, você faz terceiro, quarto, e aí do 5, a partir do 5 você faz esse movimento na horizontal, você faz quinto, e aí ficou embaçado, né? Mas você faz pra cá e pra lá, porque tá ficando escuro aqui. Sexto, sétimo, oitavo, nono e assim vai, certo? Aqui, nossa, ficou bem pequeno, mas eu vou fazer aqui pra vocês algumas saudações básicas, né? Oi, você faz o O e o I, só que no dia a dia a gente acaba fazendo oi, pega essa configuração aqui de mão, ó, com o dedo mindinho levantado e faz assim, oi, pode ser oi. Deixa-me ver o que tem aí. Bom dia, boa tarde, boa noite. Bom ou boa é esse sinal aqui. Você pega a sua mão aqui fechadinha aqui, e aí você vira pra você, em frente à boca, e aí você, ó, vou fazer o movimento que você vai fazer, tá? Você vai abrir, tá aqui, ó, você vai abrir a sua mão, só que você faz isso em frente à sua boca assim, ó. Bom ou boa, certo? Então, bom dia, você vai fazer a configuração de mão do D, o D que a gente aprendeu. Bom dia. Pode também fazer bom dia, o D aqui na testa, e pode ser assim, tá ficando embaçado, né? Bom dia. Boa tarde. Boa tarde. Você vai pegar a sua mão e vai dar uma baixadinha assim. Você pode fazer com essa mão de apoio, né? Esse braço de apoio, pode fazer só assim, baixar assim, tá? Boa tarde. Boa noite. Você vai pegar a sua mão, aqui, ó, fecha essa mão aqui, e aí você vai só pegar a sua mão, cobrir aqui, certo? Boa noite, também tem aqui boa noite, certo? Bom dia, boa tarde, boa noite. Tem o sinal aqui de quê? Deixa eu ver. Prazer em conhecer, não estou nem enxergando. Prazer em conhecer. Você vai fazer o sinal, esse sinal aqui, ó. Tá embaçado, mas é a sua mão aqui, aí você faz um movimento circular aqui no peito, tá? E você pega aqui, ó, o 4. Você toca aqui no queixo com o movimento frente e pra trás. Assim, pra frente e pra trás. Prazer em conhecer. O sinal de desculpas, por exemplo, você vai pegar aquela configuração do Y, como você faz, e você coloca aqui no queixo e você vai desculpa, desculpa. Sinal de obrigado, você vai pegar aqui a tua mão, obrigado, tá? Você pode fazer assim, você pode só fazer assim, ó, sem precisar dessa outra mão aqui. Obrigado. De nada. Pegar aqui e vai passar uma mão na outra assim, movimento circular, certo? O sinal de que tem aí mais? Nome e sinal, sim. O nome, né, você vai dizer seu nome e tudo mais. O substantivo nome é assim, você vai fazer essa configuração de mão aqui, ó, esses dois dedinhos aqui, e aí você vai fazer assim, ó, assim. E sinal você vai fazer
Assim, você pega esse jeitinho aqui, dessa aqui, ó. E aí você vai fazer um pouquinho complicado, peraí. Mas quando a gente entende fica fácil. Você vai girar assim, ó. Ó, sinal. Você pega aqui assim e você gira assim, sinal. Então, quando você vai dizer o seu nome, você pode dizer meu nome é. Você faz meu, esse aqui é o sinal de meu. Quando você pega a sua mão e você bate aqui no peito, meu nome. Aí você faz o seu nome, você faz a datilologia, você soletra o seu nome, digamos assim. E você pode simplesmente fazer, sem colocar o meu, você pode simplesmente fazer direto assim, ó. Repare que aqui, ó, quando você utiliza meu, você usa aqui, ó, pra fora. Meu nome, porque isso aqui é o sinal de nome. E se você for fazer direto, você faz só assim, ó, só que você faz virado pra você. Meu nome, aí é tal. Você vai fazer isso aqui virado pra pessoa. Se a pessoa tá na sua frente, você pergunta assim. Se a pessoa tá aqui do lado, você vai perguntar, você vai fazer virado pra pessoa. Certo? E deixa-me ver se aí tem mais alguma coisa. Acho que não, por enquanto tá bom, né? Bom dia, boa tarde, boa noite, oi. Desculpa, obrigado. O que mais? Com licença, né? Com licença, você pega as mãozinhas aqui. Com licença. Por favor, isso aqui também pode ser usado como por favor, mas a gente também utiliza assim, ó, por favor, né? E deixe-me ver o que mais. Desculpa, obrigada. Tá bom, né? E saudações. Então vamos lá, vamos passar aqui para a próxima coisa. Tá bom, vamos dar aí um tempinho. Vamos percurso histórico. Vamos dar uma passada aqui, só pra gente entender como é que foi, como é que é o processo, certo? Então vamos lá. Os surdos, eles nem sempre foram considerados um grupo social e tudo mais. Eles não eram vistos como são hoje, digamos assim. Então, vou passar aqui bem rapidinho. No Egito, os surdos, eles eram adorados, eles eram considerados assim. Eles acreditavam que os surdos, eles eram mediadores, né? Eles faziam um intermédio entre as pessoas e os deuses. Então os surdos, eles eram adorados, eles eram vistos como, né, eles eram especiais, tá? Só que no restante do mundo não, assim, foi bem diferente disso daqui. Eles sofreram bastante. Por exemplo, na Grécia, na Roma. Eu fiz aqui o slide, eu coloquei invertido. Na Roma, os surdos, eles eram castigados e eles eram eliminados, né? Porque os romanos, eles confundiam os surdos com deficientes mentais. E aí, deficientes mentais, ele não tinha direito a nada, não tinha direito a nada de casar, não tinha direito civil. Eles eram castigados, porque eles acreditavam que eles eram deficientes mentais e eram eliminados. Eles faziam sacrifícios, às vezes até as famílias, né, faziam esses sacrifícios, bem pesado. E aí, peraí que eu fiz invertido, vamos pular aqui, pronto. Na China também era bem parecido, eles eram sacrificados, eles eram jogados no mar, eles eram amarrados, faziam um monte de coisa com eles. Da mesma forma, porque eles não acreditavam que eles eram pessoas dignas, essas coisas, certo? Vamos passar. Aí na Grécia, né? Querendo falar da Grécia. Os surdos, eles eram rejeitados, eles eram abandonados, porque as pessoas, eles não acreditavam, não viam os surdos como humanos, digamos assim. Até o filósofo Aristóteles, né? Ele acreditava que a linguagem era a condição que nos tornava humanos, né? Então, se uma pessoa não é capaz, se ela não tem uma linguagem, se ela não é capaz de falar, de se expressar e tudo mais, se ela não tem uma linguagem, então ela não pode ser considerada humana,
né? E por isso que eles eram rejeitados, eram abandonados, porque era como se eles não fossem humanos, sabe? Pelo simples fato deles não conseguirem oralizar, eles não conseguirem falar, assim, se comunicar oralmente. Bem triste. Aí aqui, olha aqui, e aí tem outros lugares também. Deixa eu ver que eu... Ah, porque eu fiz invertido. Ficou trocado aqui o slide. Mas vamos lá. E aí foi assim, eles sofreram bastante, tem em outros vários lugares, era mais ou menos desse jeito. Eles eram abandonados, eles eram sacrificados, não eram considerados gente, não tinham direito a se casar, não tinham direito a nada, certo? Porque eles não eram nem gente, assim, eles não consideravam que fossem pessoas e tudo mais, com direitos e essas coisas. E aí essas coisas começaram a mudar, né, quando as famílias dos nobres, né, da nobreza, eles começaram... Opa, vendo aqui. Eles começaram a se preocupar com a questão das heranças, porque os surdos, eles não tinham direito a nada, né? Não tinham direito a nada. Só que tem as famílias nobres que tinham surdos na família, e aí como é que ia fazer? Como é que ia passar para frente se o surdo não tinha direito? O próximo era um surdo e aí ia acabar. Aí eles começaram a mexer os pauzinhos aí para conseguir alguns direitos para os surdos. E aí foi quando os surdos tiveram um pouquinho de visibilidade, eles começaram a mudar algumas coisas, né? Então o monge espanhol Pedro Ponce de León, que foi ele começou a ensinar os surdos, né? Ele foi considerado o primeiro professor dos surdos, mas assim, era focado na oralização. Ele ensinava aos surdos, mas ele ensinava a falar. Ele queria que eles falassem, né? Ele foi o primeiro, começou ali, que observou, que foi tentar ensinar para os surdos, mas ele ensinava a falar. Ele queria que eles falassem, né? Para que eles tivessem direito e tudo mais. E aí nós temos Juan Pablo Bonet, que ele publicou o primeiro livro sobre educação de surdos. Aí nesse livro era assim, tinha o foco era a oralização, só que já tinha um apoio ali da questão mesmo visual do surdo, né? Já tinha ali alguns registros do alfabeto manual, já tinha algumas coisas ali que realmente era da língua dos surdos, né? Só que ainda era oralização e tudo mais. Aí aqui que eu inverti, né, a ordem. Ai, minhas costas. E aí já no século XVIII, né, o abade francês Charles Michel de Lespée, ele foi o primeiro educador a reconhecer que o surdo, ele tem uma língua, ele tem uma linguagem, ele consegue, assim, ele não precisa aprender uma língua oral para ele conseguir se desenvolver, para ele conseguir aprender uma linguagem. Ele pode aprender a linguagem própria dele, né? A língua do surdo, visual, gestual e tudo mais. Ele não precisa oralizar. E foi aí que essa questão a oralização foi perdendo o foco, né? Foi graças a esse cara aí que eles começaram a focar mais realmente a entender mesmo o surdo, enxergar o surdo e entender como é que é a linguagem dele, que é visual, né? Não forçar tanto a oralização, né? E aí nós temos o que? Temos Dom Pedro II e Ernest Huet. Em alguns lugares Ernest é com E, em alguns lugares é com H, mas isso não importa, né? Enfim, Huet. O que aconteceu? Eles fundaram, né? Eles fundaram aqui o Instituto Nacional, tem aqui uma foto, né? Instituto Nacional de Educação de Surdos, no Rio de Janeiro, né? Que é o INES. Os dois, né? Esse Huet, ele é um padre, ele é surdo,
né, padre francês, ele é surdo, e aí tem Dom Pedro, e os dois se uniram e fundaram o INES. Mas isso aconteceu por quê? Porque era do interesse de Dom Pedro II. Segundo as histórias, ele tinha um neto surdo. Há controvérsias de que não era um neto, que era um cunhado, enfim. Algum parente dele era surdo, tá certo? Era surdo, e aí ele juntou com esse padre e criaram esse instituto, que existe até hoje, tá? No Rio de Janeiro. Então, vamos lá aqui, foi bem rapidinho aqui, vamos ver. E aí tava indo tudo bem, né? Achávamos que ia evoluindo tudo mais, as pessoas respeitando o surdo, assim, começando a entender como é que funcionava o surdo. Eis que aconteceu o famoso Congresso de Milão, de 1880, que foi assim um marco histórico na vida dos surdos e tudo mais, só que foi uma coisa negativa, não foi um marco histórico para uma coisa boa. O que aconteceu? Nesse congresso se reuniram vários especialistas, né, na educação dos surdos, e aí ficou decidido nesse congresso que o método de ensino seria oralização. Então, os surdos eles foram proibidos de sinalizar. Eles não podiam sinalizar. E aí foi tudo que estava desenvolvendo, evoluindo, foi um retrocesso. Voltou tudo. Porque aí eles não tinham direito a sinalizar. Eles eram forçados a falar, a oralizar. Eles não podiam se comunicar por sinais, graças a esse bendito Congresso de Milão de 1880. Mas aí depois disso, muitas lutas, muito esforço, muitas pessoas foram lutando para o direito dos surdos, para que eles conseguissem mesmo sinalizar, conseguissem se expressar da forma deles, né, e não fossem forçados a oralizar. E aí, aqui no Brasil, pelo menos aí aqui no Brasil, em 2002, aconteceu a lei da Libras, né? A lei 10.436, de 24 de abril de 2002, que a Libras, ela foi reconhecida como a segunda língua oficial do Brasil. Foi reconhecida como um meio oficial de comunicação dos surdos, que tem uma estrutura própria, tem uma gramática própria, tem um sistema linguístico, visual, motor. Foi através dessa reconhecida aí por essa lei. E aí, em 2005, aconteceu o decreto, né, número 5.626, de dezembro de 2005, que aí oficializa a lei. Tem a lei, aconteceu a lei em 2002, e aí aconteceu o decreto em 2005 que oficializa a lei, que é a questão dos surdos, né, que fala sobre os direitos dos surdos. Segundo a lei é para os surdos, assegura os direitos dos surdos, né? Por exemplo, a questão da educação, né, tem intérprete em sala de aula, tem intérprete em lugares, como é que diz? Eventos públicos, essas coisas, ter vários direitos aí. Infelizmente, assim, não é essa lei não é cumprida assim, mas a gente tá lutando, né? Cada vez mais, tudo mais vai melhorar tudo, né? Então é isso, deu uma passada aqui bem rápida pelo percurso histórico. Hora de sinalizar, vocês vão sinalizar aí. Vou só voltar aqui, já tá passando aqui da hora. Deixa eu ver. Revisão dos sinais, eu vou passar aqui bem rapidinho para vocês o alfabeto aqui, só sinalizar e os números, tá bom? Aqui, A, até porque tá escuro e aí tá embaçando aqui. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L,
M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e assim vai. Bom dia, boa tarde, boa noite, oi, desculpa, obrigada, com licença, meu nome, sinal, e é isso. Por hoje é só e até mais. E sinal de tchau em Libras é assim. Tchau.